Então, Lucas 10, de 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, a tua palavra não pertence a mim, não pertence a nenhum teólogo, não pertence a nenhuma denominação. Ela é a tua palavra, que foi revelada e nos revela o Senhor. Senhor, te pedimos que teu Espírito Santo esteja nos trazendo clareza e o entendimento das lições que o Senhor está aqui, ó Deus, querendo nos dar essa noite. Senhor, que o Senhor conduza todas as coisas pelo teu Espírito, Senhor. Algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, dentro de uma casa, numa pequena aldeia, perto de Jerusalém, e que atravessou os séculos e as gerações, Senhor, edificando as nossas vidas. Amém. Continua edificando as nossas vidas, Senhor, conforme os teus métodos, conforme os teus ensinos, conforme a tua pedagogia, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vou pedir um copo d'água, minha garganta costuma secar. E as consequências das escolhas de Marta. Nós estamos vendo aí duas personagens, mulheres, né? Marta e Maria. Estamos vendo Jesus. Mas, na verdade, o contexto que está ali, o ambiente, os discípulos estão por perto ou estão dentro da casa. Vamos imaginar uma caravana seguindo Jesus, seus discípulos, mais algumas mulheres, mais algumas pessoas. Não coube todo mundo dentro de casa. Tudo indica que Jesus aqui está dentro de casa, mas havia muitas outras pessoas por perto. Mas dentro de casa, pelo que a Bíblia descreve, pelo menos deixa entender, está Marta, Maria e Jesus. Possivelmente mais alguém? Tem. Mas a história se desenvolveu com eles três, né? Irmãos, a Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer um que existe ou já existiu na humanidade, né? Ela tem relatos históricos, mas não é um livro de história. Então, se você quer aprender história só pela Bíblia, você está indo para o lugar errado. Tudo que está na Bíblia se cruza com os livros de história. Mas Deus não tinha preocupação de escrever um livro de história para que você estudasse na universidade. Porque às vezes os estudiosos falam que a Bíblia é muito incompleta em alguns relatos históricos. Problema seu. Porque Deus não escreveu a Bíblia, não trouxe a Bíblia para fazer um livro de história, para ficar na estante de uma biblioteca, na estante de uma universidade, fazer parte do acervo de um profissional, de um pós-graduado, de um graduado, de um doutorado em história. Não foi com essa intenção. Mas tem muitos relatos históricos, tem literatura, tem poemas, tem filosofia, muitos personagens, tem conselhos de sabedoria. Mas a Bíblia não está presa a esses contextos humanos. Ela é livre, porque ela vem do céu. Ela não surgiu do coração do homem, nem dos interesses do homem. Surgiu do coração de Deus. A maneira como ele disse: eu vou me revelar ao homem. Tem diversas formas que Deus se revelou. Uma das formas foi a Bíblia. Pegou a linguagem humana, o alfabeto humano, pessoas humanas, né? Pessoas, dentro das suas culturas, dentro dos seus conhecimentos, e se revelou. E aqui está a Bíblia, nos falando de Deus e da sua grandeza. Mas um dos principais objetivos da Bíblia é nos levar a conhecer Jesus.
Porque em Jesus começa todas as coisas, se desenvolve e termina todas as coisas. Glória a Deus. O propósito de Deus, o desejo de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus começou em Jesus, se desenvolveu em Jesus e vai terminar em Jesus. Jesus apresentando a sua igreja, os filhos de Deus, nos últimos dias. Então tudo é para nós conhecermos Jesus, porque ele também foi a revelação de Deus para nós. Jesus andou no nosso meio. Aqui, andou no meio das pessoas. O Filho de Deus, para mostrar quem era Deus. Até ali só conheciam Deus como Criador, Deus dos exércitos, Deus poderoso. Jesus veio dizer, eu vim apresentar o Pai. E eu sou filho dele. E eu vim fazer outros filhos para ele. Glória a Deus. Então, Jesus foi a revelação de Deus. Né? Jesus foi um mestre por excelência. Um livro que é esse nome, título, né? Jesus, o mestre por excelência. Porque em tudo que ele fez como mestre, foi perfeito. Exemplo para todos os mestres humanos. Né? E dentro de exercer seu lado de mestre, sua função de mestre, que é ensinar, né? Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. Não importava quem estivesse no ambiente. Não importava o ambiente, não importava o momento, não importava a circunstância. Ele ensinava. Ele ensinava. Porque ele veio para ensinar. Em todo momento você vê Jesus ensinando sobre o reino de Deus. Sobre o evangelho do reino de Deus. Jesus nunca perdeu a oportunidade. E Jesus usava todos os recursos. O mestre por excelência usava todos os recursos. A gente tem estudado aqui nas quartas-feiras o evangelho de Lucas. E a gente tem visto Jesus usando métodos e métodos e métodos. Totalmente diferentes uns dos outros. Ele estava no ambiente rural, ele usava, olha os passarinhos, o pai cuida dos passarinhos. Olha, o semeador saiu a semear a semente, porque a população ali, aquele povo ali, entenderia melhor o que ele estava ensinando, porque estava dentro da realidade daquelas pessoas. Olha, Deus queria juntar vocês, ó, como uma galinha junta os pintos, seus pintinhos. Então ele estava explicando algo, ensinando algo, e usando ilustração para poder as pessoas entenderem melhor o que ele estava dizendo. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Estava falando para quem? Para quem tinha a realidade da sua vida, da sua cultura, criação de ovelhas. Qual era o pastor ali? Verdadeiro. O pastor que nasceu para ser pastor, era formado desde pequeno para ser pastor, crescia sendo pastor de ovelhas. E se uma ovelha se perdesse do rebanho, não ia atrás da sua ovelha e voltar com alegria quando recuperava. Então ele diz, eu sou um bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E assim ele vai, né? Usando os diversos recursos, aí vem as parábolas. E o reino de Deus é comparado a uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. E assim vai as parábolas, pode observar. E o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. E o reino de Deus é comparado. Então ele está ensinando o evangelho do reino de Deus. Onde Deus governa as nossas vidas. Então ele aproveitava tudo que estava ao seu redor, o contexto, para que as pessoas aprendessem. A Bíblia tem diversos momentos, né, relatados na Bíblia, de pessoas, vida de pessoas, de fatos históricos. Né? Você vai pegar a vida de Davi. Quantas coisas tem sobre Davi? Por que está na Bíblia? Porque cada fato que está aqui relatado, Deus está expondo a vida de Davi, para que através da vida de Davi, exposto, nós vejamos como Davi se comportou diante de Deus, se comprometeu com Deus, cumpriu ou não cumpriu seus compromissos com Deus, que consequências teve, tanto positiva como negativa, como ele tratou sua família, como ele foi como rei, como ele foi como líder no exército, como ele foi no relacionamento com Deus.
Em todos os aspectos. Para quê? Para servir de exemplo a nós. E assim vai a vida de todos que estão lá. De todos. O Samuel, o Moisés. Não, mas por que está a vida deles? São servos do Senhor. Todos servos do Senhor. A nossa vida está sendo observada pelos outros. Como uma vez falou Israel, nós somos a Bíblia que todos estão lendo aí fora. Muitos nunca vão botar a mão na Bíblia, ler a Bíblia. Primeira vez que ele vai ver é vendo nas nossas vidas a Bíblia na prática. Aí ele vai se interessar depois em ver a Bíblia, em conhecer o que esse livro fala. E assim são tudo que está na Bíblia, né? Tudo que está ali na Bíblia. E a Bíblia é realista. Deus nunca escondeu nada. Escondeu alguma coisa de Davi? É quem citou o exemplo? Coisa positiva e coisa negativa. Consequências positivas, consequências negativas. Vitórias e derrotas. Né? E assim vai. De todos. Porque é a história da nossa vida também. É tudo beleza na sua vida, Romário? Na sua, irmã Lena? O quê? Assim é a nossa vida. Nem tudo são flores, né? Mas nós vamos convivendo e amadurecendo e a cada dia conhecendo mais o Senhor. Né? Conhecendo mais o Senhor. No texto que nós lemos, Jesus está dentro de uma casa, numa aldeia. Essa aldeia ficava próxima a Jerusalém. Então Jesus, quando ia para Jerusalém, algumas vezes que ele foi para Jerusalém, que Jesus ficava mais no norte, Cafarnaum, perto da Galiléia, ali no mar da Galiléia, Jesus passava por Betânia ou próximo a Betânia. Nessas idas e vindas, conheceu essa família. Maria, Marta e quem mais? Muito bem. É PD. Lázaro. O que aconteceu com Lázaro lá no futuro? Morreu. E 4 dias depois foi ressuscitado por Jesus. Então são 3 momentos que a Bíblia relata dos encontros de Jesus com essa família. Esse aqui é o primeiro encontro. Pelo menos que está escrito. Pode ser que já tenha passado mais. Mas que está registrado. Depois do segundo encontro que é registrado, é Maria derramando aquele perfume bem caro, poucos dias da morte de Jesus, derramando os seus pés e enxugando os seus cabelos. Aí, essa é isso. São essas três situações. Então a Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre a vida de Maria, Marta e Lázaro. Estão nesses 3 relatos, né? Mas uma coisa a gente percebe, que a casa delas, de Lázaro, estava sempre aberta para receber Jesus e seus discípulos. Né? Eles gostavam muito da companhia de Jesus. Mas, irmãos, Jesus, quando estava ali na casa de Maria e Marta, nesse momento aqui, não é citado Lázaro, pelo menos nesse momento não é citado. Jesus não estava muito preocupado com o que elas tinham a oferecer. Marta pensava o contrário, né? Jesus, dentro da sua estratégia e da sua disposição e da sua disciplina, estava preocupado em ensinar sobre o reino de Deus. Ele não perdia a oportunidade. É uma das coisas que você vai, se você começa a estudar a vida de Jesus, nos 4 evangelhos, você vai ver Jesus sempre orando, sempre ensinando. Orando, ensinando. Orando, ensinando. Sempre. Então ele não perdia. Então ele estava ali aproveitando mais uma oportunidade. A Bíblia cita Maria aos pés de Jesus, mas
Possivelmente tinha mais gente ali. Por isso que Marta estava agoniada. Mais um motivo, né? Mas Maria escolheu o contrário do que Marta escolheu. Por quê? Maria entendeu que nada era mais importante naquele momento do que estar na presença de Jesus. Nada era mais importante. Nada era mais importante. Irmãos, essa história está na Bíblia para nos transmitir ensinos, assim como a gente citou aqui a vida de Davi, Samuel, Moisés e tantos outros, né? Preciosos ensinos. Inicialmente serviram para Marta e Maria, mas atravessou gerações, atravessou séculos, atravessou tantas coisas, atravessou tantas culturas, tantos povos, e está aqui hoje, na nossa congregação, para trazer mais ensinos para as nossas vidas. Amém. É assim que é a palavra de Deus. É assim que essa Bíblia é um livro estranho para o homem que não anda segundo Deus. O homem que não tem discernimento das coisas do céu. Ele não entende o que é que esse livro faz de diferente. Que é a palavra de Deus. Fechado, sem o Espírito Santo, é um livro comum. Mas com o Espírito Santo, ele gera vida. Traz vida. Rapaz, o que é que um diálogo de Jesus com essas duas mulheres vai trazer para mim? Abra o teu coração para o Espírito Santo falar, que você vai entender a profundidade. É assim toda a Bíblia, de capa a capa. Nada se perde. Tudo tem ensinos do Senhor para as nossas vidas. Eu queria tirar aqui 4 lições rápidas para a gente ver o que é que Jesus falou. A primeira, cuidado com o perigo da distração. Cuidado com o perigo da distração. Quem estava na casa de Maria e Marta? Jesus e seus discípulos. Deve ter mais gente, mas basicamente foram eles. Naturalmente, Marta seguiu o seu instinto de dona de casa. Tem que arrumar tudo. Tem que fazer comida, tem que arrumar os móveis, tem que tirar a poeira, tem que fazer isso, tem que botar as coisas no lugar, tem que ver onde é que vai fazer, como é que vai servir, como é que vai fazer isso, tem que arranjar cadeira, tem que arranjar não sei o que. Como seria hoje? Então ela imaginou uma série de coisas que tinha que fazer. A cabeça dela borbulhou. Borbulhou de tudo que tinha que fazer e mais alguma coisa que eu posso estar esquecendo. Foi o instinto natural de uma pessoa como ela, com a mentalidade que ela tinha. E mais, ela se entregou a fazer aquilo. O que estava dentro da cabeça dela, ela começou. Não é para amanhã nem para depois, é agora. E começou. Meteu a mão na massa e foi trabalhar. Né? E com toda sinceridade. Ela se dedicou ao que estava fazendo, com sinceridade de coração. Ela queria promover um bem-estar para todo mundo que estava ali, inclusive o Senhor, principalmente o Senhor. Então, sinceridade no seu coração, houve. E ela acreditava estar fazendo o melhor para Jesus naquele momento. Ela acreditava. E assim ela se entregou aos trabalhos. E por se entregar aos trabalhos com essa mentalidade, ela acabou se distraindo nas atividades que estavam à sua frente. Era tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Tanta preocupação em agradar. Tanta preocupação em cumprir um projeto que nasceu na vida dela, um cronograma que nasceu na cabeça dela. E ela se distraiu totalmente. Muito agitada. Entregou a todas as atividades que ela imaginou que seriam necessárias naquele momento. Muita dedicação. E principalmente para agradar Jesus. Isso é o que está no coração dela. Mas temos que entender, irmãos, o que é distração. Distrair é tirar a atenção de alguém sobre algo mais importante para ela. Isso é distrair.
Eu tiro a atenção de Márcia para algo que é mais importante para ela. Ela vai começar a se distrair e ficar mais focada, mais atenciosa para algo secundário na vida dela. Pode ser até necessário, mas naquele momento não é prioridade. Então, isso é distração. Isso é distração. Fazer alguém ficar desatento. Fazer alguém ficar desatento. Então, a pessoa está ali para prestar atenção naquilo, para vigiar, para cuidar daquilo, para girar o botão na hora que for necessário. E aí vem alguém, começa a conversar, a pessoa se distrai, o negócio estoura lá, o botão era para ser girado, não foi girado, pegou fogo, ficou desatento. Saiu do foco. O principal que ele está ali para fazer, não fez. Foi distraído. Se permitiu distrair. Distrair também é distanciar daquilo que é essencial para mim. Meu essencial para hoje é fazer isso aqui. Mas quando eu chego no outro dia, eu tenho muito essa programação. Quando eu vejo que eu estou fazendo muitos trabalhos para fazer lá no meu trabalho, muitas coisas importantes. Então, no dia anterior, eu defino o que é essencial para eu fazer amanhã. Então, quando eu chego, eu tenho que cuidar logo daquilo. Porque pode ser que não dê tempo se eu começar mais tarde. Então, eu vou começar naquilo. Mas se eu chegar, já defini, mas cheguei, conversei, surgiu um negócio menor, vou ali. Aí quando eu olho, meu Deus, não dá mais tempo de fazer isso. Mesmo que eu comece agora, não vai dar mais tempo. Então, eu me distraí com outras coisas, até necessárias, mas não era o objetivo principal. Então, assim é a nossa vida, né? Lucas registrou que Marta estava distraída. Isso aqui não foi à toa. Marta estava distraída. Sua distração fez ela se distanciar do assunto principal que estava acontecendo em sua casa, na sua vida, ali perto dela, debaixo dos olhos dela. Jesus estava ali. Jesus estava ali. O que mais agradaria a Jesus naquele momento? Ela não perguntou a Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer que esteja de acordo com a tua vontade? Marta se distraiu. Seguiu seus próprios pensamentos e esqueceu de algo essencial: perguntar ao próprio Jesus. Glória a Deus. Temos perguntado a Jesus o que Ele quer em nossas vidas. Jesus está na nossa sala, das diversas formas possíveis. Jesus está na nossa igreja. Jesus está nos nossos relacionamentos. E às vezes fazemos muitas coisas sem perguntar a Ele: o que é que queres que eu faça, Senhor, para te agradar? Oh, amém. Para te servir. Eu saber que eu estou fazendo e o Senhor está se agradando de mim, do que eu faço. O Senhor me liberta de eu tentar fazer algo para impor ao Senhor que o Senhor goste de mim, mas que eu faça aquilo que te agrada. Marta pensou que estaria servindo Jesus, fazendo todos aqueles trabalhos. Seus pensamentos e seu coração se distraíram de tal forma que o seu serviço para Jesus se tornaram mais importante que o próprio Jesus. Esse é o risco que nós corremos. Fazermos tanta coisa para Deus e Deus ficar em plano secundário nas nossas vidas. O único que não está prestando atenção no que fazemos é Deus. Por que que muitos vão ouvir: nunca vos conheci? Mas, Senhor, eu preguei teu evangelho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso na tua igreja, eu fiz não sei o quê. Nunca vos conheci. Ele nunca se relacionou comigo. Misericórdia. Eu nunca te vi na minha presença. Eu nunca te vi na minha presença. Eu não sei quem é você. Você pode ter feito, mas eu nunca te vi na minha presença. Marta tirou o foco de Jesus e colocou seu foco, sua prioridade, sua visão no serviço a Ele. E
quando a gente coloca o nosso foco no serviço a Ele, Deus não tem como tratar o nosso coração. Porque primeiro Deus trata a nossa vida, primeiro Ele faz algo em nossa vida, para depois fazer algo através da nossa vida. Esse é o método do Senhor. Primeiro Ele faz algo em mim, para depois fazer algo através de mim. Porque agora quando Ele faz através de mim, é Ele que está fazendo através de mim, não sou eu. A Devane desaparece, quem aparece é o Senhor. A glória é dele, só dele, somente para Ele. Quando é meu nome que aparece, quando o holofote é para meu nome, não é do Senhor. É minha obra. E a coisa mais fácil de você ver no meio das igrejas, no meio de muitos trabalhos, é a pessoa simplesmente de um dia para o outro fechar a porta, tchau. Por quê? A obra é minha. Eu estou dizendo isso com toda segurança porque eu já fiz isso. Nos tempos da minha ignorância. A obra era minha. Na hora que não me agradou, eu saí. Só a misericórdia de Deus para cuidar das nossas vidas e desses corações, como o meu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma das coisas que mais caracterizava o ministério de Jesus foi o ensino. Ele não perdia nenhuma oportunidade para ensinar. E naquele momento, sua prioridade era ensinar a Marta, a Maria e quem estivesse ali na sala sobre o reino de Deus. Essa era a prioridade dele. As demais coisas, o alimento, o lugar de dormir, se ia dormir ali, onde ia fazer isso, onde ia fazer aquilo, como é que ia acomodar todo mundo, se ia precisar ficar ali, isso vinha depois. Primeiro o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas se acrescentam. Primeira prioridade do Senhor. E Marta não enxergou. Jesus estava na casa dela. Jesus estava ao lado dela. À disposição dela. Quantos gostariam de ter essa oportunidade na sua vida? O cego de Jericó só precisou de uma oportunidade. Jesus só foi em Jericó uma vez. Ali ele curou um cego e libertou Zaqueu da sua religiosidade, da vida zero que ele tinha na sociedade, de não se enxergar na sociedade, de tudo aquilo que caracterizava Zaqueu, das suas unidades ao longo da vida, de ter ficado rico daquela forma. Ele só foi em Jericó uma vez. O que é que o cego falou? Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia, era a minha oportunidade. Era a minha oportunidade. Ele já ouviu falar a um Jesus, a um Messias que está vindo por aí, está curando, está não sei o quê, e dentro do coração dele, se um dia ele passar aqui, eu vou atrás dele, eu vou fazer um jeito de ir atrás dele, de pedir misericórdia a ele, dele me curar. E quando ele ouviu: o que é isso aí? Que barulho é isso aí? É o mestre de Jesus que está passando, é Jesus, acabou. Nada é agora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritava cada vez mais alto, até chegar aos ouvidos de Jesus. E ele foi curado. Porque primeiro ele venceu ele mesmo. Eu quero ser curado. Venceu suas limitações, venceu a multidão. E aproveitou. Jesus está aqui, eu vou aproveitar a oportunidade. Assim é a nossa vida. Temos que aproveitar os momentos que Jesus está em nossa vida. Beber da água da vida. Comer do pão que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Marta fez muitas coisas, mas nada atraiu a atenção do mestre. Nada do que Marta fez naquele momento, por mais sincera que ela fosse, por mais dedicada que ela fosse, estava em linha com a vontade de Jesus. Em linha com o seu ministério. Em linha com a obra que ele estava ali fazendo na casa dela. Então temos que estar atentos. Para não perdermos a oportunidade que o Senhor nos dá ao lado dele. Amém, Pai. Como é que Jesus está ao nosso lado? Através da palavra, através de uma música, através de um pregador, de uma pregadora, de uma conselheira, de uma amiga, de um amigo, de um irmão, de uma irmã. São diversas formas que Jesus se mostra presente na nossa vida, nas nossas orações. Senhor, continua falando no meu coração. Muda a minha vida. Segunda lição: cuidado com o que sai do nosso coração. A distração nos tira o sentido das coisas principais. Assim,
A distração nos tira o sentido das coisas principais. Assim, nossas ações e reações obedecerão ao que estaremos dando mais atenção. O que é que eu estou dando mais atenção? Aí minhas ações e minhas reações serão de acordo com aquilo que eu estou dando foco na minha vida. Aquilo que eu estou considerando mais valioso. Eric, você está dirigindo daqui para Ilhéus. Um momento lá na estrada, você vê alguma coisa na paisagem, alguma coisa que lhe chamou a atenção. Aí você está aqui de repente, que maravilha aquela paisagem. E fica ali olhando, o que é que vai acontecer com o carro? Distração. Quais são as consequências da distração? Nesse caso aí, um acidente. Quais as distrações da nossa vida que têm provocado acidentes de diversos tipos? Problemas que nós colhemos, consequências que nós colhemos, porque nos distraímos. Consequências que podemos levar para o resto da vida. Então temos que ter cuidado para não nos distrairmos na caminhada da vida. Porque as coisas podem acontecer. Marta se distraiu de tal forma que a presença de Jesus na sua casa, um alto privilégio para qualquer um de nós, ela já não conseguia perceber. Tamanha distração. A sua preocupação em realizar as atividades a distanciou do banquete que estava sendo servido dentro da sua casa, na frente dela. Ela não percebeu. Havia um banquete sendo servido diante dela para ela se deliciar. Ela não percebeu o banquete. Nós somos capazes disso. O Senhor está nos oferecendo tantas coisas tremendas e maravilhosas e profundas na nossa vida. A gente está diante do banquete e a gente não sabe aproveitar. Porque o nosso foco está em outras coisas. Cuidado com as distrações. O Senhor está nos dando através dessa história. Um erro atrai outro erro. Um abismo atrai outro abismo. Um engano atrai outro engano. E aí o que aconteceu? Marta, além de tirar o foco de Jesus, passou a ver os defeitos de Maria. A coisa ficou tão distante de Jesus, que ela já não está vendo Jesus, nem o que Jesus está fazendo, e agora foca em Maria e vê os defeitos de Maria. Como nós temos essa capacidade? Como nós temos essa capacidade? Nesse momento, para Marta, Maria só tinha defeitos aos seus olhos. Maria só tinha defeitos aos seus próprios olhos. O coração de Marta não aceitava a atitude de Maria. Não aceitava o jeito de ser de Maria. Pelo jeito, Marta é aquela pessoa cheia de preocupação, agitado, temperamento impulsivo e determinado. Já Maria seria o que, Nicole? Melancólica. Melancólica aos pés do mestre, querendo beber do mestre. E botando a cabeça na perna do mestre que está ali sentado. Para poder ouvir com mais atenção. Marta não aceitava o jeito de ser de Maria, não aceitou suas atitudes. Não aceitava que Maria fosse diferente dela e muito menos que tomasse decisões diferentes das que ela julgava ser as corretas. Assim somos nós. Nesse momento, o que é que aconteceu no coração de Marta? Um profundo julgamento acerca de Maria. Ali ela julgou, pensou, julgou e atuou. E foi para cima. Aí ela agora percebeu que Jesus estava ali. Ali ela percebeu que Jesus estava ali. Senhor, não se te dá. Olha, sobrou até para Jesus, né? Senhor, não se te dá. Se você não está percebendo que minha irmã me deixa servir só, diz a ela que ela me ajude.
Sobrou até para Jesus aqui. Agora ela percebeu que Jesus estava ali. Mas para ter essa reação. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Nosso mestre. Nosso caminho. Nossa verdade. Nossa vida. Quando tiramos nossa visão dele, da vida dele, dos ensinos dele, nós passaremos a enxergar o defeito dos nossos irmãos. Seja ele quem for. Dessa forma, nós nos tornamos amargurados dentro da igreja, frustrados nos relacionamentos com os irmãos, com os nossos familiares, né? Com todos que estão ao nosso redor. Nós ficaremos ressentidos com coisas que já deveriam estar libertas do nosso coração pelo perdão. Marta chegou ao ponto de pedir a Jesus uma intervenção. No momento que Marta percebeu que Jesus estava ali. E chegou dessa forma para Jesus. Quase que dando uma ordem, né? Muitos gostariam de ver o Senhor eliminando de suas vidas algumas pessoas. Como isso não acontece? Elas mesmas eliminam com suas atitudes. Nós somos capazes disso. Eu falo com maior tranquilidade porque Deus me libertou disso, porque eu já eliminei pessoas lá no passado com essa atitude. E eu já era cristão. Aí o dia que o Senhor disse, o Senhor é fariseu. E eu lia, comecei a ficar intrigado com os fariseus e lendo sobre os fariseus, Senhor, como é que o Senhor atuava isso, até o dia que ele disse, você também é fariseu. Você está jogando pedra em quem você deveria também ser apedrejado. Assim somos nós. Pegamos esse nível de Marta. Como Jesus reagiu ao pedido de Marta sobre Maria? É lógico. Não acatou o pedido de Marta e ainda corrigiu. Essa tem que ser a minha atitude. Quando eu erro. Quando eu fujo do padrão do Senhor, quando eu fujo da palavra do Senhor, quando eu fujo daquilo que o Senhor espera de mim, quando eu fujo do foco de ter servido ao Senhor e não servir da forma correta, eu erro, o Senhor não faz o que eu peço, ainda corrige e eu aceito a correção. Amém. Essa tem que ser a minha atitude. Amém. Terceiro ensino, não alimentemos no nosso coração com ansiedades. Vou alimentar com água. Não alimente seu coração com ansiedades. O raio-x que Jesus fez de Marta alcançou seu coração. Jesus olhou, fez o raio-x e viu o coração de Marta. Viu além das atitudes. Jesus viu um coração ansioso e cansado. O próprio Jesus falou isso. Tu estás cansada e fatigada, Marta. Um coração agitado em querer fazer muitas coisas, atingir muitos objetivos. Esse era o coração de Marta. Que pode ser o nosso. Pode ser o nosso também. Uma época da minha vida que eu era tão ansioso, mas estava tão ansioso por tantas coisas. Aí Deus permitiu que eu quebrasse a perna. Fiquei 6 meses olhando para cima. Matando um só. 6 meses. Vendo a vida passar. Eu não podia fazer nada. Tudo que eu queria fazer estava fora do quarto. Eu não podia fazer mais nada. Tinha que esperar. E assim o Senhor nos ensina. Sossega. Eu é que cuido das coisas. A agitação nos faz correr para todos os lados e a não saber mais o que é prioridade nas nossas vidas. É ou não é? Quando a gente fica agitado, a gente fala dos outros, mas a gente, quando a gente fica agitado, isso pode acontecer no momento. Às vezes a gente vem para resolver algumas coisas aqui, sei lá, aqui a mudança. Anselmo, Romário, pode ter passado por isso. Era tanta coisa para fazer, a gente vai fazer o que primeiro? Você fica ansioso. Aí você tem que se organizar, parar, planejar, né? E assim vai a nossa vida. Imagina quando forem coisas mais importantes. Jesus descreve o coração de Marta como ansioso. O cardiologista Jesus diz que, Marta, teu coração está ansioso. Tempos atrás. E Jesus está ali com Marta. Jesus estava ensinando à multidão. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Nem por vossas vidas. Nem pelo que haverão de comer.
nem pelo dia de amanhã. E aí foi. Uma lista enorme do que não se deveria estar ansioso. Por quê? Porque Jesus sabe que a ansiedade produz muitos estragos em nossas vidas, nas nossas almas. E não resolvemos nada. Ainda colhemos problemas nas nossas vidas. A ansiedade faz com que nunca estejamos satisfeitos. Uma pessoa ansiosa, seja ela quem for, homem, mulher, pode ser quem for, irmãos. Idade não importa também. Nunca está satisfeito. Porque a ansiedade não permite que a gente fique satisfeito. Não fica satisfeito também com o que temos, nem com nada nos agrada. Nem com o que eu tenho, nada me satisfaz. É assim a vida de quem é ansioso. A ansiedade faz com que pensemos que nosso esforço poderá resolver. Quando a pessoa está ansiosa, não, eu tenho que fazer, porque eu estou pensando que eu posso resolver, que eu vou conseguir alcançar, que eu posso conquistar, que eu posso defender alguma coisa que está acontecendo contra mim. Eu posso, pode nada. Por isso que Jesus falou o quê? Quem de vós, que por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar o quê? Um côvado à sua vida. A ansiedade desgasta a nossa alma e nos cansa. E o nosso semblante, nossas atitudes, denunciam o nosso estado interior. A gente pensa que não, mas nós denunciamos que nós somos ansiosos. As nossas atitudes e o nosso semblante mostram a nossa ansiedade. Quando Marta criticou Maria, ela mostrou a Jesus o quanto seu coração já estava contaminado com ansiedade. E isso é o lado de Jesus. Quem aqui tem um coração aflito e ansioso? Amém. Vamos orar no final para todo mundo que quiser que nós oremos. Amém? Nossas vidas. Amém. Ninguém está imune. Nós precisamos entender o que o Senhor nos quer para enfrentarmos a ansiedade nas nossas vidas. Amém. Como você tem levado a tua vida? Se for ansioso. Como você tem levado teu emprego, teus estudos, teus relacionamentos, tua família? A ansiedade, além de não construir, ainda destrói. Tem se preocupado tanto com a obra dentro da igreja que esqueceu de Jesus, que esqueceu do primeiro amor. A carta de Paulo e Jesus, né? Sei as tuas obras, mas tem um contradito que esqueceste do teu primeiro amor. Você faz muita obra para mim, só esqueceu de mim, só me deixou de lado. Só esquece de me perguntar o que eu quero. Só esquece de me perguntar como eu quero, para o que eu quero, por onde eu quero, para que lado eu quero. Faz muitas obras, mas esqueceste do teu primeiro amor, que sou eu, Jesus. Aí temos que perguntar a Jesus o que ele pensa do nosso comportamento quando chegamos nesse momento. E a última lição. Jesus sempre nos dá o melhor, a melhor direção. Amém. Graças a Deus que Marta, mesmo com o coração carregado, atribulado, ansioso, foi procurar Jesus, né? Não ouviu o que ela pretendia ouvir, mas ouviu o que ela precisava ouvir. Assim tem que ser as nossas vidas também. A gente busca Jesus, busca o Senhor, busca a palavra, não para ouvir o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Marta tomou essa atitude, buscou Jesus e recebeu a melhor direção para a vida dela. Jesus gostava de Marta, gostava da casa, gostava de Maria, da família, de Lázaro, gostava do ambiente lá. A gente vê pelos textos. Ele chamou de meus amigos. Lázaro, meu amigo. Então Jesus conhecia, então ele esteve ali algumas vezes. Não foi só esses 3 registros que estão aqui. Jesus gostava de se hospedar ali. Tudo indica que ele se hospedou ali muitas vezes, quando estava de passagem para Jerusalém. Então o tratamento que ele recebia ali não era problema para ele. Isso não era problema. Mas Jesus
queria ser mais do que um hóspede na casa de Marta, Maria e Lázaro. Principalmente para Marta. Ele queria ser mais que um hóspede. Por quê? Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo para nos ensinar como viver com o Filho de Deus, nos reconciliar com o Pai, trazer a vida do Senhor para nós. E ele queria que Marta conhecesse essa vida. Maria estava ali bebendo desse banquete. E ele percebia que Marta ainda não tinha percebido o que estava acontecendo ali, tão de frente a ela. Tão de frente. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar, como nós falamos. E ele não vai perder a oportunidade de ensinar a você e a mim. A nenhum de nós. O que precisa é nós focarmos a nossa atenção, não deixar toda a distração para fora e olhar para Jesus. Senhor, o que tu queres me falar? Me fala para eu ouvir, Senhor. Me dá força para eu viver o que tu estás me ensinando. Me liberta da minha ansiedade, me liberta das minhas manias, me liberta, Senhor, de mim mesmo, me liberta, Senhor Deus, do que eu acho que é certo. Eu quero fazer o que o Senhor acha que é certo, Senhor. Eu quero caminhar na tua direção, Senhor. Eu não quero fazer coisas para o Senhor, eu quero fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. É isso que eu quero viver, Senhor, a tua vontade. Sempre, Senhor. E beber, Senhor Deus, da água da vida que é o Senhor, comer do pão da vida, do pão que desceu do céu, Senhor, do banquete que o Senhor está servindo aqui na minha frente, Senhor, me faz abrir os olhos para ver o banquete, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus queria ser mais que um hóspede na casa de Marta. Jesus quer ser mais do que uma presença simbólica na minha casa. Jesus quer ser mais do que um livro na minha casa. Jesus quer ser mais que um livro de histórias, que um vídeo de uma pessoa que eu respeito, que eu falo também. Não, ele quer ser o meu Senhor da minha vida, o mestre da minha vida. É isso que Jesus quer ser nas nossas vidas, meus irmãos. Era isso que ele queria ser na vida de Marta. Jesus ensinou a Marta que ela deveria escolher o que era mais importante para a sua vida, como Maria escolheu. Qual era a prioridade de Maria? Ficar ao lado de Jesus, aprender de Jesus, aproveitar seu momento ao lado de Jesus e dentro da sua casa, que estava ali, tão pertinho. Quantos de nós têm essa oportunidade? E muitos não têm aproveitado. Jesus está ali, perto da gente. Maria queria receber a vida que vinha de Jesus. Estava no seu coração. A sua prioridade era Jesus. Marta, agitada, ansiosa, preocupada, sem um foco em Jesus, e vendo ainda os defeitos de Maria, enxergou que o Mestre estava ali, diante dela, um presente de Deus para a sua vida. Imaginando o semblante daquela mulher samaritana, quando ela falou do Messias que viria, Jesus diz: eu sou ele. Como aquela mulher se transformou. Ela percebeu que ele era mais do que um profeta, mais do que um mestre. Ele é o Messias. É assim que temos que fazer, irmãos. Enxergar Jesus. Jesus é o principal. Nas quartas-feiras nós estamos estudando aqui sobre a vida de Jesus, sobre o caráter de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Por que Jesus faz desse jeito? Por que ensinou aqui? Por que ele falou a esse grupo desse jeito? Por que esse grupo ele falou da outra forma? Quem é Jesus? De onde vem sua autoridade? Por que ele orava? Aonde ele orava? Como ele ensinou a orar? E assim vai. Conhecer Jesus, conhecer Jesus. Eu tenho aproveitado meus momentos ao lado de Deus. Ou é carimbo burocrático? Não derramo meu coração diante do Senhor. Eu não exponho meu coração. Ah, mas Deus vê meu coração. Vê, mas Ele quer que eu exponha. Para Ele tratar. E uma vez tratado, Ele se revela poderosamente a cada um de nós. Amém. Vamos confiar nisso. Eu tenho me relacionado com Deus.
Eu tenho sido igual Maria, me deito ali ao lado, sento ao lado, Senhor, fala o meu coração, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero receber do Senhor, eu quero receber porção do Senhor, Pai. Fala o meu coração, trata a minha vida, fala o que eu preciso ouvir, Senhor. Eu quero aproveitar esses momentos que eu tenho ao teu lado, Senhor. A vida é agitada, a vida me empurra para cá, me empurra para lá. É tanta dificuldade, é preocupação para aqui, é família, é trabalho, é estudo, é não sei o que, Senhor. E eu quero aproveitar todos os momentos que eu estou ao teu lado, Senhor, para beber da água da vida, Senhor. Foi isso que ele disse àquela mulher samaritana. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso é ter Jesus em nossas vidas. O que eu tenho feito com os ensinos que Jesus tem me dado? Ele tem me ensinado. O que eu tenho feito com esses ensinos? Jesus é a prioridade na minha vida. Jesus tem trazido a direção do Senhor, tem trazido a palavra do Senhor, tem trazido a direção do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho dado prioridade que o Senhor tem me ensinado. Eu tenho chegado Jesus na igreja. Que igreja? Somos nós, como alguém falou aqui. Essas paredes ficam, nós vamos para outras paredes, mas o importante são as vidas que estão lá. Amém. Saem daqui para lá. As paredes ficam, mas a igreja se move. Amém? Eu tenho visto Jesus na igreja, atuando no meio da sua igreja. Eu estou me preocupado com a vida dos irmãos. Ixi, Nicole está assim, está não sei o quê. Nós estamos, a igreja é para cuidar de vidas. Cuidar de vidas. Onde o orgulhoso se rende, Senhor, cura-me do orgulho. É onde o mentiroso reconhece, Senhor, eu sou mentiroso, Senhor, liberta-me da mentira. É onde o adúltero se reconhece, eu sou adúltero, se arrepende. É onde o ladrão reconhece, eu sou ladrão, Senhor, me corrige, Senhor. É onde o que guarda mágoa diz, Senhor, me liberta da mágoa. Está me destruindo, Senhor. Está roendo aqui dentro, Senhor, há tantos anos. Então a igreja é para tratar, é para curar. Jesus está aqui curando, libertando. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se somos curados, temos vidas o quê? Livres, leves e nos tornamos frutíferos no reino de Deus. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu tenho sido Marta na igreja, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu emprego. Ou eu tenho tido um coração igual ao de Maria, que coloca Jesus como prioridade. Jesus seja a nossa prioridade, irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.